Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, 70º encontro, Mateus capítulo 21, do versículo de 1 a 11. Ouçamos nossa leitura. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei está chegando até vocês. Ele é manso e está montado no jumentinho. Está montado no jumento, no jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é ele? E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Versículo 1. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos. Jesus e os discípulos se aproximam da cidade pelo caminho que os viajantes fazem para chegar a Jerusalém. Após atravessar a rochosa estrada da serra, chega-se ao alto do Monte das Oliveiras, de onde se avista a cidade de Jerusalém. Antes de sua entrada, Jesus envia 2 discípulos com o fim de arrumar uma montaria. Mas se sabe que os peregrinos que chegam à cidade chegam a pé. Mateus e Marcos relatam que Jesus jamais estivera em Jerusalém, que não corresponde a João. Jesus, segundo o costume, aos 12 anos, foi também a Jerusalém, conforme o Evangelho de Lucas, onde vemos a cena de Jesus conversando e fazendo perguntas aos mestres do templo. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 50. E também aos doutores no templo. O profeta Zacarias vem citado por Mateus e refere à profecia relacionada ao Messias. Versículo 2, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vocês vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. O jumento tem um símbolo próprio. Pode representar um animal real e pode significar também desprezo, preconceito. Este animal comum não era um cavalo de guerra, nem uma carruagem de triunfo. Jesus escolhe o que é real, mais comum. A entrada de Jesus está no contexto da proclamação do império do reino de Deus. Não é um reinado opressivo baseado na violência. É o reinado da misericórdia,
reinado portador de paz. As instruções dadas por Jesus parecem um conhecimento especial que já foi arranjado antecipadamente. Versículo 3. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Versículo 3. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Jesus, segundo alguns comentadores, revela que o texto deixa entender que Jesus havia feito arranjos anteriores para sua entrada em Jerusalém. Marcos e Lucas dizem que os discípulos encontraram tudo como Jesus havia previsto. Já Mateus quer aqui sublinhar que Jesus é Senhor e a sua vontade vale como lei indiscutível. Pois aqui neste texto, neste versículo, é a única passagem em que Jesus se chama, dá a si o nome de Senhor, de Kyrios. Versículo 4 e 5, os dois versículos juntos. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei está chegando até vocês. Ele é manso, está montado no jumento, um jumentinho, cria de um animal de carga. O texto cita Zacarias capítulo 9, versículo 9. Jesus, ao chegar na modesta montaria, ele é o Senhor, é o Kyrios. O profeta Zacarias tinha preanunciado a vinda de um rei pacífico que reinaria em Jerusalém. Jesus irá entrar na cidade de Jerusalém como Messias, filho de Davi, esperado. Messias humilde e desarmado. O jumento era cavalgadura real, típica de um príncipe messiânico. Não de um Messias triunfalista, mas humilde. Jesus não vem montado em cavalos dos ricos e poderosos, mas na montaria dos patriarcas de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 11, Juízes capítulo 5, versículo 10. Versículo 6. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. A ordem de Jesus foi realizada, afinal de contas é o Senhor. Ele estava se preparando para entrar em Jerusalém. Jesus é o Senhor que tem autoridade para entrar na cidade. O texto de Zacarias tem 3 adjetivos para o Messias. Ele é justo, salvador e humilde. Mateus coloca só o último, humilde. Os discípulos atendem às ordens de Jesus. Ele deve entrar na cidade, anunciando a destruição de todo aparato de guerra, visto que ele é humilde, é o rei pacífico. Não veio para a guerra, mas para a paz. Versículo 7. Levar a jumenta e o jumentinho, estender os mantos sobre eles, e Jesus montou. O sentar aqui é um ato de um rei. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 33 a 48. Salomão senta na sua jumenta como rei. Os discípulos não colocam arreios, mas peças de roupas, mantos, sobre os animais. Versículo 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e as espalharam pelo caminho. Estender os mantos pelo caminho reconhece aqui a autoridade da pessoa que passa. No Antigo Testamento, as multidões estendem os artigos do vestuário, proclamando Jeú, rei. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 12 a 13.
Os ramos fazem parte da celebração quando Simão liberta Jerusalém do jugo dos pagãos. 1 Macabeus, capítulo 13, versículo 41 a 51. E quando Judas Macabeu dedica novamente o templo, depois de terminar a tirania de Antíoco Epífanes IV. O quarto. Os ramos querem anunciar o reinado de Deus em Jerusalém. Versículo 9. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. A multidão grita, o que se encontra no Salmo 118, 117, do versículo 25 a 27. Javé, dá-nos a salvação, dá-nos a prosperidade. Javé, bendito que vem em nome de Javé. Desde a casa de Javé, o templo, nós abençoamos vocês. Javé é Deus, Ele nos ilumina. Formem procissão com ramos até os ângulos do altar. Era um salmo recitado quando se aproximava a festa da Páscoa. E agradece a Deus Javé pela vitória sobre todas as nações. Salmo 118, Salmo 117, versículo 10. Aqui vem reforçado o profeta Zacarias, capítulo 9 até o capítulo 14. Jesus vem aclamado como filho de Davi. Hosana, a palavra Hosana significa salva agora. Encontramos no Salmo 118, 117, versículo 5. Bendito quer dizer também louvado. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa saudação se dava no alto da cidade, nas peregrinações que vinham chegando à cidade de Jerusalém. Cada um vem em nome de Javé e aclamavam, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas se refere a Deus que está nos céus, onde sua vontade é feita. Messias Cristo toma posse da cidade santa e do templo em nome de Deus. Versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é ele? A procissão foi tão surpreendente que coloca em movimento toda a cidade, Surgindo então a pergunta: quem é este homem? Quer-se saber a verdadeira identidade de Jesus. A palavra, isto é, a palavra agitada aqui, seria melhor traduzida por sacudida, termo usado para terremoto. Quando Jesus entra dentro de Jerusalém, como rei messiânico, a cidade fica abalada, sacudida, como aconteceu com o anúncio do nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 2, versículo 3, diante da pergunta dos magos a Herodes. Ao saber disso, o rei Herodes ficou abalado, perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. A vida de Jesus é um acontecimento público, que atrai a atenção e curiosidade das pessoas. Agora, vemos aqui, diante da sua entrada na cidade. Versículo 11. E as multidões respondiam. Então, as multidões responderam: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Somente São Mateus nos diz o que as multidões dizem dele, sobre Jesus. Ele é reconhecido como profeta, onde sua origem é a Galileia, o Messias, o Filho de Deus. É reconhecido como profeta de Nazaré. Jerusalém será chamada a decidir-se. Jerusalém é a cidade conhecida como aquela que mata os profetas. Mateus capítulo 23, versículo 37.
Isto é, ainda não conhecem, mas entendem que Jesus é o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33, Mateus capítulo 16, versículo 16. A própria narrativa que vemos, quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, ele perguntava aos seus discípulos: o que o povo dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Isto é, o que aqueles que estão de fora dizem sobre ele? Então os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, profeta sofredor, ou algum dos profetas. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 14. Os discípulos que estão dentro têm outro parecer. E Simão responde: Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. A multidão via Jesus na qualidade de profeta. Enquanto no Evangelho de Mateus, os discípulos, de modo especial na profissão de Pedro, vê Jesus da sua descendência humana, Messias, e a sua descendência, sua origem divina, Filho do Deus vivo. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.